Now, though, pause that conversation to get back to this breaking news we just teased. Just moments ago, the House Oversight Committee released never-before-seen emails from Jeffrey Epstein's estate, which include correspondence between Epstein and his longtime co-conspirator, Ghislaine Maxwell, currently incarcerated on sex trafficking charges. Let's now bring in MSNBC Justice and Intelligence reporter Ken Dilanian, who has been digging through these emails. Ken, what have we learned so far? O escândalo que Donald Trump sempre tentou manter enterrado acaba de explodir no meio do Congresso e nas mãos da opinião pública. E não é exagero dizer que esta pode ser a bomba da sua carreira política. Os arquivos de Jeffrey Epstein foram abertos e o nome de Trump aparece neles. Não em rumores ou especulações soltas, mas em e-mails reais, preservados legalmente pelo espólio de Epstein, agora tornados públicos após anos de pressão e sabotagem institucional. A reação de Trump diz tudo. Não há mais aquele cinismo calculado, aquele desprezo frio pelas acusações. Há medo, há recuo e há movimentações desesperadas dentro do Partido Republicano para impedir que a próxima leva de documentos venha à tona. Estamos falando de mais de 20 mil documentos liberados, com potencial de envolver até 600 nomes de figuras ligadas à ala republicana, muitos dos quais conhecidos do público americano. Trump, que prometeu durante a campanha transparência e combate aos predadores poderosos, agora age nos bastidores para sufocar exatamente o que dizia defender. A contradição não é apenas política, é moral e perigosamente reveladora. E o Congresso está pegando fogo. Pela primeira vez, lideranças democratas e uma ala significativa dos republicanos estão prestes a votar pela liberação total dos arquivos. Uma votação que pode derrubar máscaras, expor alianças e forçar a América a encarar a verdade que tantos fingiram não ver. E tudo isso está acontecendo enquanto Trump tenta, de forma cada vez mais visível, bloquear a transparência que ele mesmo dizia desejar. O pânico é evidente. A movimentação do presidente da Câmara, Mike Johnson, de bloquear sessões, postergar a posse de parlamentares, segurar votações sob desculpas burocráticas, tudo indica uma tentativa desesperada de evitar que o conteúdo desses documentos chegue ao público. Mas o cerco apertou. A ala moderada do Partido Republicano começou a se mover. Estimativas indicam que entre 30 e 40 congressistas republicanos devem votar pela liberação total dos arquivos, forçando a máquina legislativa a seguir em frente. E isso pode arrastar o Senado junto, porque uma vez aprovada pela Câmara, a pressão para que o Senado também se posicione será insustentável. E aí, não haverá mais como esconder. Não se trata apenas de Trump, trata-se de um sistema inteiro, de décadas de impunidade, de alianças obscuras entre poder político, dinheiro e exploração de vidas inocentes. Os arquivos contêm detalhes perturbadores, citações diretas, indícios de cobertura judicial, e-mails trocados entre Epstein, Ghislaine Maxwell e nomes da elite política que falam abertamente sobre a presença de Trump em ambientes comprometidos, sobre encontros suspeitos, sobre saberes compartilhados que hoje pesam como chumbo. Trump não está apenas desconfortável, ele está acuado. E isso se reflete na tentativa de deslegitimar a votação no Congresso, pressionar aliados a retirarem apoio e até direcionar o Departamento de Justiça a investigar pessoas que também aparecem nos documentos. Uma manobra clássica de distração que mostra como o desespero tomou conta da estratégia presidencial. E tem mais. Um grupo de sobreviventes escreveu uma carta aberta ao Congresso. O texto é forte, direto e emocionalmente impossível de ignorar. Eles pedem que os parlamentares não esqueçam o que ouviram durante os testemunhos, as lágrimas, os abusos, os traumas de mais de 1000 vítimas, e exigem que a verdade venha à tona. Não há mais meio termo. Não há mais como fingir que não sabiam.
E no meio disso tudo, há uma pergunta que ecoa como uma ferida aberta. Por que Trump, se é inocente, teme tanto a liberação completa desses arquivos? Por que não enfrenta a verdade de frente? Por que manipular, adiar, esconder, acusar outros, em vez de simplesmente dizer, liberem tudo, eu não tenho nada a temer? A resposta está no seu comportamento, no silêncio da Casa Branca, nas evasivas da secretária de imprensa e nos esforços quase teatrais para desviar a atenção com acusações genéricas, investigações paralelas e ameaças vazias. A verdade é que Trump conhece Epstein há muito tempo. Frequentou os mesmos círculos. Foi flagrado em vídeos e fotos ao lado dele. Tentou, anos depois, se desvincular dizendo que o expulsou de seu clube, mas os e-mails agora revelados mostram outra realidade. Mostram proximidade, mostram conhecimento, mostram possível cumplicidade. E isso não vai desaparecer. E do outro lado do oceano, a bomba já começou a estourar. A imagem mais famosa do caso, a foto de Ghislaine Maxwell, o então príncipe Andrew e a jovem Virginia Giuffre, voltou aos noticiários. Ju, como era conhecida, tinha apenas 17 anos quando tirou aquela foto. Naquele mesmo dia, segundo seu relato no livro póstumo Nobody's Girl, ela foi levada para ser abusada por Andrew sob ordens de Maxwell e Epstein. O impacto dessas revelações já derrubou títulos reais no Reino Unido. Já custou investigações. E agora, com os e-mails ligando esses encontros a discussões internas entre Epstein, Maxwell e Trump, os Estados Unidos encaram o espelho com pavor. Estamos diante de uma crise institucional e moral. Não é mais sobre política. É sobre o que fazemos quando a verdade vem à tona e ameaça destruir os pilares que sustentavam o silêncio. O povo ouve e exige. O cenário se torna ainda mais grave quando observamos os bastidores do Departamento de Justiça sob o governo Trump. Há indícios, ainda não confirmados, de que agentes federais teriam instruções para atrasar investigações, abafar denúncias, redirecionar depoimentos. Não há como afirmar que houve um pacto formal de proteção, mas os sinais acumulados mostram uma cadeia de omissões e conivência. E agora que parte disso veio à tona, o medo de que os próximos documentos tragam provas irrefutáveis está fazendo até os mais radicais do Partido Republicano recuarem. As redes sociais fervem. A opinião pública começa a virar. E o Congresso se vê diante de um divisor de águas. Ou libera tudo e encara as consequências, ou se torna cúmplice definitivo de um dos maiores encobrimentos da história política americana. E você, que acompanha isso com atenção, com indignação, com dor, sabe o quanto esse momento importa. Por isso, se chegou até aqui, respira fundo e deixa sua voz registrada. Comenta aqui embaixo: eu exijo a verdade, custe o que custar. Ela não é só um comentário, é um ato de resistência. Ela empurra esse vídeo para mais pessoas. Ela mostra que o povo não se cala mais. E se você quer continuar acompanhando a verdade nua e crua, sem maquiagem, sem filtro, sem medo, se inscreve no canal agora. Isso aqui não é só informação, é um espaço onde a mentira não passa mais em branco. E o próximo capítulo pode ser ainda mais explosivo. O que está em jogo agora ultrapassa o universo das teorias conspiratórias ou das disputas partidárias costumeiras. Pela primeira vez, há documentos concretos circulando fora do controle daqueles que sempre manipularam o tempo, a narrativa e os arquivos. E o que eles mostram é profundamente incômodo para qualquer um que ainda acredita na ideia de justiça imparcial. À medida que os 20 mil novos arquivos do espólio de Jeffrey Epstein ganham espaço nas mãos de investigadores, parlamentares e jornalistas, o que se revela é uma teia comprada a alto custo e um sistema que serviu para proteger por décadas os poderosos em detrimento das vítimas. Donald Trump está no centro disso, mas não está sozinho. As conexões com membros influentes do Partido Republicano são múltiplas. Os nomes ainda não vieram todos à tona,
mas fontes dentro do próprio Congresso indicam que a lista totaliza mais de 600 figuras com algum grau de menção ou envolvimento em e-mails, registros de agenda, visitas cruzadas ou trocas indiretas com Epstein, Ghislaine Maxwell ou seus intermediários. Essa informação, que antes circulava apenas em especulações de bastidores, agora ganhou contornos reais. E com ela, a máquina da negação começou a enfraquecer. É visível o desconforto na ala mais tradicional do partido, que antes defendia Trump incondicionalmente e agora começa a emitir sinais de cautela. Parlamentares que nunca cogitaram romper com a base mais radical agora começam a se afastar das discussões sobre a obstrução dos arquivos. Alguns já pedem que a votação prossiga, não por princípios, mas por medo. Medo de estarem entre os citados. Medo de serem pegos tentando esconder o que o povo americano tem o direito de saber. Medo de virar cúmplices. E o que torna tudo isso ainda mais denso é a maneira como a Casa Branca lida com o caso. O silêncio de Trump contrasta com a enxurrada de comunicados e aparições públicas que sempre o caracterizaram. As perguntas incômodas sobre a relação com Epstein não recebem respostas. A porta-voz oficial da presidência recusa-se a esclarecer fatos objetivos, como as horas passadas por Trump na casa de Epstein com vítimas que depois o citaram diretamente. Há também a tentativa clara de redirecionar o foco. Ao invés de encarar os documentos de frente, a equipe presidencial tenta desviar a atenção, acusando terceiros, convocando investigações paralelas, espalhando narrativas para fragilizar a credibilidade das vítimas ou das fontes jornalísticas. É a cartilha da distração, e ela não está mais funcionando. A opinião pública não é a mesma de antes. Não depois dos escândalos de décadas que mostraram como estruturas inteiras do poder foram erguidas sobre a impunidade de crimes contra mulheres, jovens e crianças. O caso Epstein virou um divisor de águas. E o envolvimento de políticos nesse esquema não é mais algo que pode ser enterrado sob promessas vazias ou frases de efeito. A pergunta central agora é: até onde vai esse abismo? Porque as pontas soltas indicam que o esquema não era apenas pessoal, mas institucional. Havia proteção sistemática. E-mails mostram discussões internas sobre como blindar nomes, como evitar a exposição de figuras públicas e como manipular processos legais. Isso não é apenas um crime individual. Isso é a denúncia de uma estrutura de blindagem. E nesse contexto, o papel do Departamento de Justiça ganha relevância explosiva. Durante o governo Trump, medidas foram tomadas para limitar investigações, para impedir cooperação entre agências, para manter determinadas evidências sob sigilo indefinido. Agora, com os documentos vindo à tona, cresce a suspeita de que o próprio aparato estatal foi instrumentalizado para proteger não só Trump, mas um ecossistema de predadores que sabiam exatamente o que estavam fazendo. É por isso que a liberação dos arquivos representa mais do que um ato de transparência. É um teste moral, um desafio de coragem, um divisor entre aqueles que defendem o direito à verdade e os que insistem em preservar a fachada de um sistema podre por dentro. E a pressão cresce. A carta aberta dos sobreviventes circulou pelo Congresso como um soco no estômago. Parlamentares que fingiam neutralidade foram expostos. Não há mais desculpa para a inação. Os testemunhos são claros, a dor é real, as evidências estão aí. E esconder-se atrás de siglas partidárias não é mais possível. O público quer saber. As vítimas exigem justiça. E os olhos do mundo estão atentos, porque mais do que nunca há um sentimento de que o véu da impunidade pode finalmente cair. Mesmo os aliados históricos de Trump estão percebendo que continuar nessa trincheira significa se afundar com ele. Porque a reação do presidente não é a de alguém que confia na sua inocência. É a de alguém que teme que as próximas páginas contenham algo irrefutável. Há uma diferença entre negar por convicção e sabotar a verdade por pavor. E Trump está escolhendo a segunda opção.
Isso se reflete nos bastidores do Congresso, onde líderes republicanos pressionam colegas para retirarem seus nomes de requerimentos de votação. Há relatos de ameaças políticas, chantagens veladas e promessas de retaliação para quem apoiar a liberação total dos arquivos. E isso apenas reforça a gravidade do que está escondido. Porque se nada houvesse, por que tanto esforço para impedir que a verdade venha à luz? Por que paralisar sessões? Por que atrasar votações? Por que pressionar a imprensa e atacar repórteres que fazem perguntas legítimas? A lógica é simples. Quem não teme, não esconde. E no momento em que a verdade começa a se infiltrar pelas brechas do sistema, a estrutura de mentiras começa a cair. O escândalo já não é mais um risco, é uma realidade, e quem permanecer agarrado a essa estrutura corrupta será engolido por ela. Essa história não vai desaparecer. As vítimas não vão mais se calar. O que vem agora é um ponto de não retorno. A votação pela liberação completa dos arquivos pode acontecer a qualquer momento e será uma marca definitiva na história do Congresso. Votar contra é trair as vítimas. Votar a favor é enfrentar os fantasmas que tantos fingiram não ver. E enquanto tudo isso acontece, o povo observa, analisa e começa a se perguntar: quantos mais estão envolvidos? Quantos sabiam e nada fizeram? Quantos ainda ocupam cargos de poder, enquanto tentam apagar os rastros do passado? Essa não é apenas uma crise política, é uma crise de consciência. E ela vai definir o futuro de uma nação que, por tanto tempo, preferiu o conforto da ignorância à dor da verdade. Mas agora, essa escolha não é mais possível, porque a verdade está vindo. E ela não bate na porta, ela arromba. E agora chegamos ao momento que os poderosos mais temem, o ponto onde a verdade não pode mais ser controlada. Os nomes não podem mais ser apagados, e a opinião pública não pode mais ser manipulada com frases ensaiadas. O escândalo Epstein, por décadas abafado por acordos e por conexões entre elites políticas, financeiras e jurídicas, transborda as fronteiras do possível. E agora, com os arquivos abertos, não há mais como voltar atrás. A máscara caiu. E por trás dela, vemos os rostos de líderes que por anos foram tratados como intocáveis. A liberação dos e-mails que citam Trump diretamente em conversas internas entre Epstein e Maxwell muda não apenas o tom do debate, muda o curso da história recente dos Estados Unidos. E o que esse material revela, mesmo que ainda parcial, é o retrato de uma convivência próxima, descontraída e nada inocente. Trump, o mesmo que em público dizia desprezar Epstein, aparece em relatos privados como alguém sabidamente envolvido, alguém que conhecia os bastidores, que frequentava os lugares, que convivia com pessoas que hoje são conhecidas pelo mundo todo por suas práticas abomináveis. E isso, por si só, já seria devastador. Mas o que realmente levanta um alerta irreversível é o padrão de comportamento adotado após essas revelações. Ao invés de se mostrar disposto a esclarecer, colaborar e enfrentar os fatos com firmeza, Trump e seus aliados entram em modo de contenção total. Tentam barrar votações, tentam punir parlamentares que pedem transparência, tentam redirecionar investigações para alvos convenientes, como se pudessem criar uma cortina de fumaça densa o bastante para apagar décadas de impunidade. E é aí que mora o perigo, não apenas para ele, mas para todo um sistema que funcionava sob as sombras. Porque o que está vindo à tona não é apenas um erro isolado, é um ciclo de poder abusivo, de silenciamento institucionalizado, de vítimas ignoradas, de processos arquivados, de testemunhos desacreditados pela força do dinheiro e do prestígio. A pergunta que o povo faz hoje não é mais se Trump sabia. A pergunta agora é: o que mais ele sabe? Quem mais está envolvido? E por quanto tempo tudo isso foi escondido diante dos nossos olhos? Os documentos que já foram liberados são só o começo. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry leftist. Guardado desde a era Trump,
bloqueado por ordem de departamentos que operaram como muralhas da impunidade. E agora que há mobilização para derrubar esses bloqueios, surgem sinais de pânico nos bastidores. A pressão está insustentável. Vários republicanos que resistiram até aqui começam a ceder, com medo de serem associados ao encobrimento. O eleitorado está furioso. As vítimas estão falando, e a verdade se tornou inevitável. O que o Congresso decidirá nos próximos dias será lembrado por gerações. A votação pela liberação completa dos arquivos não é apenas um ato legislativo. É a escolha entre proteger agressores ou honrar vítimas, entre perpetuar a impunidade ou abrir caminho para uma justiça real. E enquanto a elite tenta manter o controle das rédeas, a sociedade empurra as portas com mais força. Não há mais margem para neutralidade. As palavras da Carta Aberta das Sobreviventes ecoam com uma força que não pode mais ser ignorada. Não há meio termo, não há esconderijo atrás de partidos. Há vítimas, há sofrimento, há verdade. A resposta a essa carta será, talvez, o momento mais decisivo da história recente do legislativo americano. E cada parlamentar que cruzar a linha do voto, seja para esconder ou para revelar, carregará isso para sempre. Trump, por sua vez, vê seu castelo desmoronar por dentro. A imagem de força, de desafio, de controle, se quebra diante de uma reação emocional que beira o desespero. Seus discursos se tornam mais erráticos, suas decisões mais impulsivas e suas ameaças cada vez menos eficazes. Porque a realidade que ele construiu não consegue mais conter o que foi revelado. E o povo já percebeu. As vítimas que antes eram silenciadas por advogados e acordos judiciais, agora têm voz e estão falando, com documentos nas mãos, com provas, com relatos que se conectam entre si como peças de um quebra-cabeça macabro. E essas peças apontam para uma verdade que nenhum partido, nenhum cargo e nenhuma fortuna será capaz de esconder para sempre. Há algo quebrando no coração do sistema político americano. E essa rachadura pode se transformar numa fenda irreversível. Não é apenas Trump que está sendo julgado, é a estrutura que o protegeu. São os mecanismos que calaram vítimas. São os nomes que fingiram ignorância. São os jornalistas que fecharam os olhos. São os procuradores que engavetaram provas. São os aliados que tentaram fazer o tempo apagar o que agora está diante de todos nós. O próximo passo, portanto, não é apenas jurídico, é moral, é humano, é político. E você que chegou até aqui sabe disso, porque também sente essa dor, essa revolta, essa urgência, e sabe que essa história não é mais só deles, é nossa, é do povo que exige justiça, é das vozes que recusam o esquecimento. E é por isso que a luta não pode parar. Se esse conteúdo tocou você, se essa verdade precisa continuar vindo à tona, te peço com todo o respeito e com toda a força de quem quer fazer parte da mudança. Se inscreve no canal agora. Isso aqui não é só um vídeo, é um espaço de resistência, de informação verdadeira, de compromisso com a justiça. E se você puder, comenta aqui embaixo. A verdade vai vencer. Porque juntos somos mais fortes do que qualquer rede de mentiras. Juntos somos a luz que esses arquivos sempre tentaram apagar. E agora que ela começou a brilhar, ninguém mais apaga.